Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida, para você que gosta de ouvir histórias e insights que vão te tirar da zona de conforto. Aqui eu vou falar sobre comportamento, inovação, coaching e programação neurolinguística. Toda semana vai ter um novo episódio para você curtir. Fala galera, sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio eu vou falar sobre gerenciamento de tempo. Se você já deixou de fazer alguma coisa que gostaria porque está sem tempo, vou te dizer, tem uma grande possibilidade de você estar se enganando ou te auto-sabotando. A verdade é que todos nós temos 24 horas por dia, nem mais nem menos, exatamente a mesma porção para cada pessoa. Seja você feliz, triste, bem-sucedido, mal-sucedido, o que muda é o que nós fazemos durante esse tempo. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, não, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ir a uma academia. E aí depois de alguns minutos conversando, eu percebo que na verdade essas pessoas não têm um problema com o tempo. Na verdade elas têm um problema com a priorização do que elas fazem dentro desse tempo. Na minha visão, o tempo é um dos pilares mais importantes da nossa vida, é um dos ativos que a gente não tem como recuperar. Então quem usa o tempo de forma incorreta, quem mata o tempo, está fazendo um mal enorme na sua própria vida. Eu lembro de uma entrevista que eu ouvi do Warren Buffett com Bill Gates, em que eles estavam conversando e fizeram uma pergunta para o Warren Buffett do que ele gostaria de comprar, já que ele tem tanto dinheiro. E ele falou, olha, hoje praticamente não tem nada que eu não possa comprar com o meu dinheiro, mas infelizmente tem uma coisa que eu não posso comprar, que é o tempo. E ele hoje tem 89 anos e sabe que o tempo não volta, né? Então, isso é muito importante, a gente ter consciência do que a gente está fazendo com o nosso tempo. Então, na minha visão, gerenciamento de tempo, na verdade, gerenciamento de tempo não existe, né? Afinal, a gente não consegue guardar um pouco do tempo de hoje para usar amanhã. O que a gente pode é gerenciar as atividades que nós vamos fazer durante os nossos dias. Então, o dia é como se ele fosse uma página de um livro aberto, em branco, em que você vai preencher com o que você quiser. No dia seguinte, essa página é virada, você não volta mais na página anterior, não sobra um espaço para você preencher. Eu gosto muito de uma abordagem dos tipos de atividades que são realizadas ao longo do dia, do Christian Barbosa. Ele tem um livro chamado Tríade do Tempo, e eu gosto muito dessa abordagem. Ela separa as atividades em 3 tipos. As atividades urgentes, que são aquelas que a gente não tem mais tempo para realizar ou o tempo está acabando. É quando você deixa para o último minuto, por exemplo, o envio do imposto de renda e aquilo se torna extremamente urgente, ele traz um nível de estresse e adrenalina e ansiedade enorme. Nós temos as atividades importantes, que são aquelas que trazem valor à sua vida a curto, médio e longo prazo, tal como estudar, fazer algum esporte, alguma coisa que você sabe que efetivamente vai te deixar feliz e vai te trazer valor na vida. E por último, nós temos as circunstanciais, que são as tarefas que não necessariamente têm necessidade de ser realizadas. São coisas que nós fazemos pelo prazer ou pela congruência social, como por exemplo, jogar um joguinho no celular, assistir um episódio ou uma série de novela, enfim. Então, para mim, gerenciar o tempo é saber equilibrar entre esses 3 tipos de atividade. Existem alguns estudos, e o próprio Christian coloca no livro, uma divisão que seria a divisão ideal. Obviamente, cada um vai ter uma característica específica da sua vida, mas o ideal é que você tenha uma divisão entre 70% do seu tempo em atividades importantes, 20% do seu tempo em atividades urgentes e 10% em atividades circunstanciais. Então, de forma resumida, gerenciar seu tempo é entender aonde você está gastando o tempo dentro dessas atividades. Eu gosto muito de uma citação do Peter Drucker, que é um papa da administração moderna, que ele diz algo assim: se você não pode medir, você não consegue gerenciar. E aqui a gente está falando de qualquer coisa, inclusive do tempo. E aí, para exemplificar, eu vou trazer um caso que aconteceu com um colega meu há um tempo atrás, e a gente conversando na hora do almoço, ele falou que estava sem tempo para estudar, ele queria muito se atualizar, mas não conseguia arranjar tempo. E aí a gente pegou um papel e eu falei, tá, vamos botar aqui no papel o que efetivamente você faz. Ele, eu acordo às 6, eu saio de casa às 7 para chegar no trabalho às 8, eu trabalho de 8 às 17 e aí depois eu vou para a faculdade. E aí eu chego na faculdade às 6h30 da tarde e saio às 10. Depois eu volto para casa, lá para as 11 horas eu tô chegando só para jantar e dormir. E realmente, se você for analisar, parece que ele não tem tempo, ele tem o dia dele de 6 horas até as 11 da noite preenchido. Mas a verdade é que ele tem uns períodos de trânsito aí que dá mais ou menos 3 horas e meia e que ele poderia estar utilizando de uma maneira melhor. E aí eu perguntei, tá, dentro desse período que você está no trânsito, que você está no transporte, vindo para o trabalho, indo para a faculdade, voltando para casa, o que você faz? E ele me falou, olha, em geral eu durmo.
E isso é muito comum, a maioria das pessoas faz isso. Alguns até porque tem um tempo de sono menor durante o período que está em casa, e outros porque efetivamente te dão esse prazer imediato. E aí eu perguntei para ele, tá, se você pudesse pegar essas 3 horas e meia, quanto dessas 3 horas e meia você poderia se dedicar a estudar? E aí de imediato ele já respondeu, não, eu posso me dedicar às 3 horas e meia. E eu falei, não, vamos começar devagar, porque ninguém começa uma maratona correndo 42 quilômetros. A possibilidade de você, no meio do caminho, desistir porque está sobrecarregado, o seu tempo inteiro, inclusive o seu tempo que você usava de descanso, foi preenchido, vai fazer com que você desista no meio do caminho. Então, quanto tempo você acha que seria o ideal? Ele falou, não, 1 hora eu acho que dá tranquilo. E aí eu falei com ele, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar o que você consegue fazer com essa 1 hora durante 1 mês, pra gente ver se esse tempo é suficiente, não é suficiente, e aí a gente volta a conversar. No final desse mês a gente voltou a conversar e ele me falou que conseguiu ler um livro de 200 páginas e fazer 2 treinamentos online pelo próprio celular, assistindo às videoaulas e respondendo aos exercícios. Tudo isso nessa 1 hora de trajeto que ele parou de dormir e passou a se dedicar ao estudo. Então o ponto é, me diz aí, você realmente não tem tempo ou você não está priorizando o tempo para as atividades que para você seriam importantes? Se eu pegar o seu celular agora e fizer uma auditoria, eu vou ver o tempo em coisas produtivas ou circunstanciais? Essa é uma autorreflexão que você deve fazer, não para se culpar, mas saber que efetivamente você pode introduzir na sua vida alguma coisa que vai te agregar valor. Às vezes a gente fala que não tem tempo porque já é um vício dizer isso. Já é cômodo chegar e falar assim, eu não tenho tempo. Você se coloca numa posição que a maioria da população também está. E a verdade é que a maioria da população está usando o tempo da forma incorreta. Minha sugestão para você é a seguinte, pega um papel, faz exatamente a mesma coisa que eu fiz. Anota durante 1 semana em que você está gastando o seu tempo e tenta categorizar, dentro das circunstanciais, importantes e urgentes, como é que está distribuído o seu tempo. Quanto tempo você ficou em cada um desses tipos de atividade. Com certeza, só dessa avaliação e dessa autoconsciência, você já vai conseguir entender que existe parte do seu dia que pode ser melhor aproveitada. E você também vai perceber alguns dos principais vilões do tempo. Veja se você não passou já por alguma situação como essa, de você pegar o celular para ver que horas eram e de repente você viu uma mensagem no WhatsApp que levava a um link no YouTube, você compartilhou esse link no seu Facebook e aí você viu que tinham outras mensagens e 10 minutos depois você largou o seu celular sem nem lembrar por que você tinha pego. Pois é, isso é mais comum do que você imagina. Isso é causado por diversos distratores, por diversos vilões do seu tempo, e eu vou falar sobre alguns deles aqui. O primeiro deles são as redes sociais e os messengers. E o ponto principal não é a utilização, é a utilização em excesso. É claro que todos nós queremos fazer parte de um grupo, nos comunicar, colaborar, e isso é muito importante. As redes sociais e os próprios ferramentas de mensageria ajudaram muito nessa comunicação. Mas o importante é quanto tempo durante o seu dia você está dentro deles. Tem pessoas que passam mais de 4 horas por dia só em redes sociais. Isso representa mais de 2 meses inteiros durante o ano. Um outro vilão muito importante, que também aparece na maioria dos casos na palma da mão, são os joguinhos, aquele joguinho gostoso de juntar as pedrinhas da mesma cor, ou de fazer uma competição do exército medieval. Tem muitos joguinhos hoje em dia, principalmente aqueles que você tem que esperar um tempo para poder jogar, e aí você pula de um joguinho para o outro, e pula do outro para o outro, e quando você vai ver, você já passou 2, 3 horas ali só pulando entre joguinhos. Novamente, o problema aqui não é o joguinho, o problema aqui é o excesso de tempo que você passa no joguinho e os excessos de jogos que você tem, porque aí você passa a ter muitas alternativas para matar o seu tempo. E por incrível que pareça, os joguinhos não são ruins, eles têm sua utilidade. Eles te ajudam a cultivar um mindset evolutivo, focado em sempre ultrapassar os seus limites. Então, na maioria dos casos, nos jogos, você vai tendo desafios cada vez maiores. Isso é bom para o nosso crescimento na vida, mas o excesso disso é um problema. Um outro vilão são os e-mails. E se você é daquelas pessoas que recebe uma notificação de e-mail e tem que parar para ler para responder, e você recebe um fluxo de e-mail muito grande durante o dia, provavelmente o seu dia vai ser perdido só enviando e recebendo e-mails. Vou te contar um segredo, se você ficar alguns minutos sem responder e-mail, ninguém vai morrer. Se for importante, a pessoa vai te ligar. E se você vai levar mais de 5 minutos para escrever esse e-mail, é melhor ligar ou até mesmo reunir os envolvidos para uma conversa rápida, porque o e-mail ele pode ser interpretado da forma correta e e-mails grandes geralmente nem são lidos. As notificações de celular também são um grande problema, porque muitas pessoas, até dirigindo, quando aquela luz pisca, elas param e mudam o foco da atenção delas para o celular.
às vezes causando até acidentes. E quando você está no trabalho e você está focado em alguma coisa e o seu celular pisca, é bem provável que você pare para ver a mensagem, mesmo que seja só para ver se é algo importante ou não, e depois retome o que você está fazendo. Só essa parada e retomada, você já perdeu aí na sua produtividade, você perdeu seu foco. E isso tem um custo de retomada. Se você quiser realmente manter o foco, ou você desabilita as notificações, ou deixa o seu celular virado para baixo. Principalmente se você estiver numa reunião, dirigindo, ou até mesmo na mesa com a família, jantando. É uma gafe muito feia você, no meio do almoço ou da janta, puxar o celular para ver uma notificação, para ver uma mensagem. E por último, as crenças, né? As crenças que a gente coloca para justificar com intenções positivas o motivo pelo qual a gente não está gastando o nosso tempo no que realmente traria benefício para a gente. Alguns exemplos de crenças são: não, eu mereço descanso porque eu trabalhei muito duro durante o dia. E é exatamente porque você trabalhou muito duro que você merece usar o seu tempo em algo que seja importante para você e não algo que vai passar e que não vai fazer diferença nenhuma. Essa é uma crença que acontece muito. As pessoas chegam em casa e até mesmo nos finais de semana justificando: não, final de semana é de descanso, final de semana é para eu aproveitar, para eu relaxar. Óbvio, todo mundo merece relaxar, todo mundo merece descansar, mas você também tem que ter atenção ao que é importante para a sua vida. Seja um estudo, seja entrar numa academia, seja fazer um esporte, seja estar com a família, enfim, o que for realmente importante para você. E eu não sou xiita de dizer que o lazer de assistir uma série, de jogar um joguinho, não é também relevante no seu dia a dia. Por isso que você tem um percentual do seu dia para trabalhar em coisas circunstanciais. E uma outra crença que acontece muito é: eu tiro esse tempo para ficar com a minha família porque esse tempo não volta, meus filhos vão crescer, enfim. As pessoas realmente têm uma motivação muito importante. O problema é que na maioria das vezes essas pessoas que falam isso, quando estão com a família, elas estão no celular. Elas estão assistindo um episódio de uma série no Netflix, elas estão jogando um joguinho, elas estão vendo e-mail, mas elas não estão com foco na família, que foi exatamente a justificativa para elas não estarem fazendo alguma coisa produtiva. Da mesma maneira, a gente tem que ter um grande cuidado para não transformar a nossa vida em um checklist preenchido durante o dia todo. Muitas pessoas desvirtuam o gerenciamento de tempo ocupando o dia todo dela para se sentir totalmente no controle e se sentirem super produtivas. Estar ocupado não significa ser produtivo. Tem um estudo da British Medical Journal que eu acho bem interessante, que fala que o estresse no ambiente de trabalho pode ser reduzido se o seu tempo for melhor gerenciado. E quando a gente fala de ser melhor gerenciado, a gente está falando de produtividade da forma correta. É usar o mesmo tempo que você tem para fazer mais coisas, e aí otimizando a forma como você realiza essas coisas, mantendo mais foco, mais disciplina, ou reduzindo o tempo que você faz em coisas que agregam menos valor para que você tenha mais tempo livre para fazer coisas mais importantes ao longo do seu dia. Gente, um grande cuidado com essa cultura do eu vou acordar às 5, eu vou dormir à meia-noite e vou ocupar o meu tempo todo. Uma pessoa que não deixa tempo para uma atividade de lazer, que ela não deixa tempo até para o nadismo, para fazer alguma coisa circunstancial, a tendência é que ela acabe entrando num cenário de burnout. E aí ela vai ter que parar, porque o corpo dela não vai aguentar. Então, só para sumarizar tudo que eu falei aqui, existem diversas técnicas de gerenciamento de tempo, de gerenciamento de atividades, muitos aplicativos, mas o mais importante para você é ter consciência de como está sendo gasto o seu tempo. Esse é o primeiro passo. Não adianta você pensar numa técnica como Pomodoro, Get Things Done, ou usar um aplicativo tipo Wunderlist, Google Keep, não importa. O primeiro passo é você entender como está sendo gasto o seu tempo. Aí sim, a partir daí, você pode escolher ferramenta, você pode escolher técnica, isso daí não faz diferença nenhuma. Nesse primeiro momento, o que você precisa ter é a consciência de como está sendo gasto o seu tempo. E para isso, meu amigo, um papel e uma caneta já vai te ajudar. Um ponto muito importante para você lembrar é que o seu tempo está relacionado a diversos fatores da sua vida, sejam psicológicos e fisiológicos. Está relacionado à sua ansiedade, porque na maioria dos casos, quando você deixa as tarefas se tornarem urgentes, você fica mais ansioso, mais estressado. Está relacionado a você ter mais tempo com a sua família, porque você, quando é mais produtivo, da forma correta, trabalhando no que realmente é importante, sobra tempo para você estar com a sua família. Está relacionado ao seu reconhecimento no trabalho, porque quando você também consegue gerenciar melhor o seu tempo, isso fica evidente, as suas entregas ficam melhores. Então você tem que ter essa atenção também quando você está no âmbito do trabalho. Então o tempo ele tem todo esse contexto que se integra com diversos prismas
prismas da sua vida, né? Por isso que ele é tão importante. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a ansiedade, no episódio anterior do podcast eu falo sobre o mal do século no contexto do mundo VUCA. Lá também você vai ter uma introduçãozinha sobre essa questão da ansiedade no mundo atual. Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal, e se você curtiu, deixa aqui seu comentário, deixa o seu review, se você tem algum tema que você acha que seria interessante, seja, continua falando sobre ansiedade, continua falando sobre gerenciamento de tempo, deixe seu comentário que eu crio um próximo podcast com esse conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima!